Olá, bom dia, espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana. Ainda no livro O Céu e o Inferno, agora entraremos no capítulo 6, onde fala sobre criminosos arrependidos, tá? Vamos ver uma comunicação hoje e vamos tirar aqui o nosso aprendizado, ok? Comunicação com o nome de Verger, intitulada de Assassino do Arcebispo de Paris. Então vamos ver como tudo isso aconteceu, né? No dia 3 de janeiro de 1857, Monsenhor Simor, arcebispo de Paris, ao sair da igreja de Saint-Etienne-de-Mont, foi golpeado mortalmente por um jovem padre chamado Verger. O culpado foi condenado à morte e executado no dia 30 de janeiro. Até o último momento, não manifestou pesar, nem arrependimento, nem sensibilidade. Evocado no próprio dia de sua execução, deu as seguintes respostas, né? Então aí começou a entrevista com esse espírito e ele se apresenta falando a seguinte frase: estou ainda retido no meu corpo. E aí começa os questionamentos a ele, né? Vossa alma não está inteiramente desprendida de vosso corpo? Não. Tenho medo, não sei. Aguardai que eu me reconheça. Não morri, não é? Aí o espírito já tendo ali uma noção do que está acontecendo, né? Seguindo aqui. Arrependei-vos do que fizestes. Cometi um erro matando, mas fui impelido a isso pelo meu caráter que não podia aguentar as humilhações. Vós me evocareis uma outra vez. Por que quereis ir já embora? Eu teria demasiado medo se eu visse. Temeria que ele me fizesse o mesmo. Mas não tendes nada a temer, visto que vossa alma está separada do vosso corpo. Bane toda preocupação, ela não é sensata. Ele responde: que quereis? Vós sois sempre senhor das vossas impressões? Não sei onde estou louco. O espírito ainda em uma condição perturbativa, né? Tentai sossegar. Não posso, visto que estou louco. Esperai, vou apelar para toda a minha lucidez. Se orasseis, isso poderia vos ajudar a concentrar vossas ideias. Temo, não ouso rezar, ainda, né? Como ele sabe, né, do ato que ele cometeu, um pouco ainda inseguro com relação a rezar para com Deus, né? E seguindo aqui: orai, a misericórdia de Deus é grande, nós vamos orar convosco. Sim, a misericórdia de Deus é infinita, sempre acreditei nisso. Agora, dai-vos melhor conta de vossa posição? Ele responde: é tão extraordinário que ainda não consigo me dar conta. Vedes a vossa vítima? Parece-me ouvir uma voz que se assemelha à dela e que me diz: não te quero mal, mas é um efeito da minha imaginação. Estou louco, afirmo-vos, pois vejo meu próprio corpo de um lado e minha cabeça de outro. E, no entanto, parece-me que estou vivo, mas no espaço, entre a terra e o que vos chamais o céu. Sinto mesmo o frio de uma faca caindo sobre o meu pescoço, mas é o medo que tenho de morrer. Parece-me que vejo inúmeros espíritos à minha volta, me olhando com compaixão. Eles conversam comigo, mas não os compreendo. Entre esses espíritos há um cuja presença vos humilha por causa do vosso crime? Eu vos direi que não há senão um que temo, é aquele que eu abati. Lembrai-vos de vossas existências anteriores? Não, estou no vago. Creio sonhar. Mais uma vez, é preciso que eu me reconheça. 3 dias mais tarde, há uma nova comunicação com esse mesmo espírito. Vamos ver como é que ele já se encontra no mundo espiritual, né? Reconhecei-vos melhor agora? Sei agora que não sou mais deste mundo, e não o lamento. Lamento o que fiz, mas meu espírito está mais livre. Sei melhor que há uma série de existências que nos dão os conhecimentos úteis para nos tornar perfeitos, tanto quanto pode a criatura. Já entendendo um pouco da situação no mundo dos espíritos, né? Sois punido pelo crime que cometestes? Sim, lamento o que fiz e sofro por isso. De que maneira sois punido? Sou punido, pois reconheço minha falta e peço perdão a Deus por ela. Sou punido pela consciência da minha falta de fé em Deus e porque sei agora que não devemos cortar os dias de nossos irmãos. Sou punido pelo remorso de ter retardado meu avanço, perdendo-me, e não ter escutado o grito de minha consciência, que me dizia que não era matando que eu chegaria ao meu objetivo. Mas eu me deixei dominar pelo orgulho e ciúme, enganei-me, e arrependo-me, pois o homem deve sempre esforçar-se para dominar suas más paixões, e eu não o fiz. Que sentimentos experimentais quando vos evocamos? Um prazer e um temor, pois não sou mau. Em que consiste esse prazer e esse temor? Prazer de conversar com os homens e de poder, em parte, reparar minha falta confessando-a.
Temor que eu não poderia definir, uma espécie de vergonha de ter sido homicida, né? Quando ele tira a vida de uma outra pessoa. Gostarias de reencarnar nesta terra? Sim, peço isso, e desejo me encontrar constantemente ameaçado de ser morto e de ter medo disso, como se fosse ali uma reparação do mal que ele cometeu, né? Sendo evocado Monsenhor Cibor, ou seja, evocou também ali o espírito do qual perdeu a vida. Disse que perdoava a seu assassino e rezava pelo seu retorno ao bem. Acrescentou que, embora presente, não se mostrava a ele para não lhe aumentar o sofrimento. O temor de vê-lo, sinal de remorso, já era um castigo, ou seja, não queria aumentar ali o sofrimento, né, do Verger, que já se encontrava numa condição difícil. Então mostra também uma certa superioridade desse espírito que perdeu a vida, né? Estava perdoando ele já para que ele pudesse seguir o seu caminho, né? Aí vem um outro questionamento, né? O homem que comete um homicídio sabe, ao escolher sua existência, que se tornará assassino? Não. Ele sabe que, escolhendo uma vida de luta, há, para ele, probabilidade de matar um de seus semelhantes, mas ignora se o fará, pois quase sempre houve nele a luta, né? É uma situação, uma circunstância ali da provação, né? Observação. Aí vem a seguinte: a situação de Verger no momento de sua morte é a de quase todos os que parecem por morte violenta, como não se opera a separação da alma de uma maneira brusca. Eles ficam como que aturdidos e não sabem se estão mortos ou vivos. A visão do arcebispo é-lhe poupada porque não era necessária para excitar nele o remorso, ao passo que outros, ao contrário, são constantemente perseguidos pelos olhares de suas vítimas. Isso acontece porque alguns espíritos também têm méritos, né? No caso desse espírito aqui, ele tem méritos, ele não é totalmente um espírito que se perdeu, ele tinha ali uma situação específica que o levou a tirar a vida do arcebispo, mas ele tinha méritos, ou seja, entende-se que é um espírito também que praticava o bem, de uma certa maneira, né? Por essa razão, ele não estava sofrendo constantemente a perseguição daqueles espíritos quando você tira a vida, né? Ele já tinha uma condição um pouco melhor. Mas, seguindo, a enormidade de seu crime, Verger acrescentará o fato de não se ter arrependido dele antes de morrer. Estava, portanto, em todas as condições, né, requeridas para incorrer na condenação perpétua. No entanto, mal deixou a terra e o arrependimento penetra sua alma. Repudia seu passado e pede sinceramente para repará-lo. Não é o excesso dos sofrimentos que o impele, visto que ainda não teve tempo de sofrer. É, portanto, unicamente o grito de sua consciência que ele não escutou durante a vida e que ouve agora. Então, por que isso não lhe seria acreditado? Porque alguns dias de distância, o que eu teria salvado do inferno não poderia mais fazê-lo. Porque Deus, que teria sido misericordioso antes da morte, seria sem compaixão algumas horas mais tarde, né? Poderia espantar a rapidez da mudança que se opera às vezes, né, nas ideias de um criminoso endurecido, até o último momento, e ao qual a passagem para outra vida basta para lhe fazer compreender a iniquidade de sua conduta. Esse efeito está longe de ser geral. Sem isso não haveria maus espíritos. O arrependimento é frequentemente muito tardio, assim a pena é prolongada em decorrência disso. A obstinação normal durante a vida é por vezes uma consequência do orgulho que recusa dobrar-se e confessar seus erros. Depois, o homem está sob a influência da matéria que lança um véu sobre suas percepções espirituais e o fascina. Caído esse véu, uma luz súbita o ilumina, e ele fica como que desembriagado. O pronto retorno a melhores sentimentos é sempre indício de um certo progresso moral realizado, que não pode senão uma circunstância favorável para se revelar. Ao passo que aquele que persiste no mal, mais ou menos tempo após a morte, é incontestavelmente um espírito mais atrasado, no qual o instinto material asfixia o germe do bem, e que precisará ainda de novas provas para se emendar. Ou seja, né, fazendo aqui já uma análise dessa comunicação, nós podemos verificar que o ato dele ter tirado a vida dessa pessoa, né, no arcebispo, ele comenta: a falta de fé em Deus desencadeia muitas angústias para nosso ser. Ou seja, diante do sofrimento, se nós não tivermos a fé em Deus,
de uma certa maneira, nós vamos querer resolver os problemas do nosso jeito, e nem sempre o nosso jeito é o jeito correto, o jeito, né, da conduta de um cristão. Se ele tivesse fé em Deus, ele saberia lidar com os problemas, mas ele acabou sendo vencido pelo orgulho, né, que ele cita também, né, que foi o que acabou, e o próprio ciúme que levou ele a tirar a vida do arcebispo. Né? Especificamente, isso, quando nós não acreditamos, né, que a vida futura nos reserva condições melhores, porque nós somos seres, estamos em constante evolução, nós achamos que somente essa vida é o que importa. E é por isso que a gente quer resolver tudo nessa vida, nessa existência, né? E não é assim. A gente sabe que a gente vai ter progressos graduais, né? Seguindo aqui no nosso resumo, tirar a vida de nossos irmãos. Nós sabemos, né, que nós não temos, nós não podemos fazer isso, né? Então é um ato realmente, né, punitivo, e seremos responsabilizados por esse ato. E ele mesmo reconhece isso logo após a sua entrada no mundo dos espíritos, né? Que isso também, de uma certa forma, atrasa a nossa evolução espiritual, nos comprometendo em próximas existências. Ou seja, um ato mal pensado compromete a nossa existência futura, porque teremos que nos arrepender e pedir a Deus uma oportunidade para reparar o mal que fizemos a outrem, né? Novamente citando o orgulho, ciúme, equilíbrio, saber dominar as más paixões da vida material. Todos nós estamos expostos a isso, né? O que a gente precisa é, quando nós estivermos expostos a esses sentimentos, né, que está mais ligado ao mundo material, nós temos que ter o equilíbrio e pedir a assistência, sermos mais reflexivos e ver se nós não estamos indo muito além do que deveríamos, porque quando nós deixamos as más paixões dominar as nossas condutas, nós podemos comprometer as existências futuras, como aqui aconteceu, né? O tratamento fraterno através das comunicações espíritas, né, aliviando, né, as dores dos espíritos encarnados. Isso é uma menção aqui à Casa Espírita, né? O trabalho que nós fazemos também, não só o trabalho para os encarnados, mas para os desencarnados. É um papel muito importante que a Casa Espírita tem, que através dessas comunicações, esses espíritos em condições de sofrimento, eles podem vir desabafar e a partir dali desencadear já um tratamento a ele, um direcionamento, como aqui aconteceu, que ele se sentiu melhor, né, através dessa comunicação, pôde expressar ali, quando ele fala que ele sente um prazer, né, e sente um temor, o prazer de falar com os homens, de poder se expressar, desabafar e sentir esse afeto, né? Então olha o trabalho aqui da Casa Espírita, como isso pode ser muito fundamental nesse momento que o Espírito está tentando buscar força para poder dar seguimento, né, na sua evolução, né? O arrependimento do espírito passa por isso, né? Esse acolhimento, essa afetividade que as casas também espíritas, nesse trabalho doutrinário, né, realiza para que o espírito possa se comunicar e possa ser amparado, ajudado e dar seguimento na sua evolução, ok? Então, o mérito do espírito ao reconhecer suas faltas. Então, mostra também ali que esse espírito ele já tinha uma condição um pouco melhor, embora nós sabemos que muitas vezes, né, os espíritos homicidas que tiram a vida, às vezes está muito endurecido, né? Esse já tinha uma situação específica, que foi através do orgulho e do ciúme, que acabou tirando a vida do arcebispo. Mas mostra também que logo que ele entrou no mundo dos espíritos, ele se mostra ali arrependido, pedindo uma oportunidade dentro em breve para reparar o seu mal, né? Então veja, quanta coisa boa que a gente pode tirar de proveito. O importante é esse equilíbrio, né? É que nós somos seres que seremos responsabilizados pelos nossos atos, como foi, né, colocado aqui. Mas sabendo que Deus, ele não vai colocar uma pena eterna para nós, não. Ele vai dar oportunidade, né? Cada sentimento, cada boa ação que nós fazemos também conta a nosso favor, ok? Eu espero ter contribuído bastante, né, com essa lição e até a próxima semana, se Deus quiser.